Muitas pessoas criticam a filosofia por estar desconectada da nossa existência diária, porém, esta crítica não é nova, é na verdade tão antiga quanto a própria filosofia. Na antiga fábula grega, o astrólogo que caiu num poço, disse que Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, ficou tão perdido em pensamentos que, enquanto olhava para as estrelas, caiu num poço. Como alguém deveria ter conhecimento das coisas celestiais acima, se não sabe o que está sob seus pés? Na história recente, no entanto, houve vários movimentos filosóficos, como o transcendentalismo, o pragmatismo e o existencialismo, que se afastaram de ideias abstratas para examinar o mundo que nos rodeia, em direção a um interesse na nossa vida diária e nas nossas ocupações, com a esperança de obter insights sobre as complexidades da condição humana. Estaremos explorando as obras de um pensador pouco conhecido, mas único, o filósofo existencialista russo-judeu Lev Chestov, conhecido por sua filosofia do desespero ou filosofia da tragédia. A falta de reconhecimento de Chestov não é, no entanto, surpreendente, pois quaisquer insights que ele tivesse adquirido não poderiam ser transmitidos a outros por processos intelectuais, mas apenas através do mesmo tipo de luta intensa e pessoal na vida de alguém. Pouco depois da sua morte, o seu amigo Nikolai Berdial, ele próprio um existencialista religioso, escreveu que Lev Chestov foi um filósofo que filosofou com todo o seu ser, para quem a filosofia não era uma especialidade acadêmica, mas uma questão de vida ou morte. Para Chestov, as fontes da filosofia eram a tragédia humana, os horrores e sofrimentos da vida humana e a sensação de desesperança. Um desenvolvimento interior quase sempre requer passar por sofrimento. Deve-se, portanto, incluir a experiência existencial na filosofia, e isso não pode ser feito apenas pela razão. Chestov concorda com Nietzsche que toda grande filosofia é uma confissão e uma autobiografia inconsciente do tipo mais profundo. Chestov passou pelo que chama de peregrinação pelas almas ou das grandes mentes. Ele encontrou os escritos do grande pensador dinamarquês Kierkegaard, em quem encontrou uma alma gêmea. Ele também considerou Nietzsche seu herói, assim como Dostoiévski. Chestov foi a primeira pessoa a unir estes existencialistas, vendo a grandeza deles na sua profunda investigação da questão do sentido da vida e dos problemas do sofrimento humano, do mal e da morte, unidos pela tragédia essencial da vida humana. No entanto, Chestov é um pensador por direito próprio. Na sua primeira obra original, Todas as coisas são possíveis, ou como no título original, a apoteose da falta de fundamento, Chestov explora algo que todos nós experienciamos num momento das nossas vidas, é o que ele chama de falta de fundamento, a incerteza da nossa experiência do mundo. Fala a quem viveu uma tragédia e sentiu num determinado momento da vida que tudo estava desmoronando, que o chão cedeu sob seus pés. Chestov acredita que se o pensamento racional fosse usado em todas as esferas da vida, a razão corroeria a capacidade do homem de se conectar a um reino mais espiritual. A sua análise aguçada do mal-estar do homem moderno é mais importante do que nunca na nossa sociedade despersonalizada, que luta por sentido e propósito na vida. Chestov empreendeu uma vasta crítica da história da filosofia ocidental, começando pelos antigos gregos, que ele via como uma batalha entre a razão e a fé. Tal como Nietzsche, a filosofia de Chestov não oferece nenhuma unidade sistemática, pois nenhuma teoria pode resolver os mistérios da vida. O culminar da investigação intelectual de toda a sua vida é o seu trabalho final, Atenas e Jerusalém, uma tentativa de filosofia religiosa, explorando a filosofia da religião a partir de uma perspectiva existencial. Ele observou que a tragédia da existência humana não se conforma com os sistemas materialistas de pensamento. Atenas representa a razão, enquanto Jerusalém representa a fé, e as duas são mutuamente exclusivas. Ele abominava a racionalização da religião da filosofia ocidental, argumentando que Deus está além da compreensão racional e da moralidade. Ele critica tanto Kant, que acreditava que a religião está apenas dentro dos limites da razão, quanto Hegel, com sua famosa proclamação de que o que é racional é real e o que é real é racional, em ambos predominam as abstrações e ignoram as questões fundamentais da vida. A filosofia de Chestov é uma forma de antirracionalismo, mas ele não se opõe ao conhecimento científico ou à razão na vida cotidiana. Este não era o problema dele. Ele se opôs às pretensões do cientificismo e do racionalismo, os gêmeos do mal da sociedade moderna, que se consideram o Deus onisciente que limita as possibilidades do homem e a libertação dos horrores trágicos do destino humano. A vida simplesmente se torna uma fórmula matemática a ser resolvida,
como Dostoiévski escreve, a natureza humana não é levada em conta, é excluída, não deveria existir. Eles acreditam que um sistema social que surgiu de algum cérebro matemático irá organizar toda a humanidade de uma vez e torná-la justa e sem pecado num instante, mais rápido do que qualquer processo vivo. A fé, por outro lado, está preocupada em encontrar a verdade em Deus. Chestov compartilha a visão de Kierkegaard de que a fé é a única maneira de libertar-se do desespero que nasce da falta de fundamento. Assim, o desenvolvimento espiritual está fadado a progredir através de um estado de doença. Para Chestov, a filosofia não é pensamento puro, mas algum tipo de ação interior, regeneração interior ou segundo nascimento. As tragédias acontecem nas profundezas da alma humana, onde nenhum olho consegue ver. Consequentemente, ele viu o início da filosofia começando não com conhecimento, não com admiração, mas com desespero. O desespero é o que ele considera um penúltimo conhecimento, ou seja, um passo preliminar que devemos reconhecer, para progredirmos em direção a algo superior. O homem é uma criatura sem bússola interna. Suas necessidades e sonhos o forçam a vagar. Talvez seja por isso que há tanta tristeza na terra que o homem deve acordar? O fantasma que apareceu a Hamlet não veio acordá-lo? Quando acontece que temos um pesadelo durante o sono, desejamos acordar para entender o que o causou. Quando, em nossa vida desperta, encontramos uma profunda infelicidade, em vez de tentar compreender o significado e o valor dela, ansiamos por adormecer. Chestov lembra-se do encontro imediato de Dostoiévski com a morte quando foi submetido ao pelotão de fuzilamento e no último minuto foi libertado, uma forma distorcida de tortura psicológica. Dostoiévski foi então enviado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria, quase uma sentença de morte, mas também conseguiu sobreviver. O encontro com o anjo da morte deu-lhe novos olhos para a vida e produziu uma mudança radical nos seus escritos, publicando A Casa dos Mortos, na qual descreveu a sua própria experiência, bem como a vida dos vários prisioneiros que encontrou na Sibéria. Pouco depois, ele escreveu o que Chestov considera como sua maior obra, Notas do Subterrâneo, elogiando o homem do subterrâneo por sua descida ao reino da falta de fundamento. Em O Idiota, Dostoiévski mostra os sentimentos e pensamentos de uma pessoa antes da execução, refletindo sua própria experiência. Ele escreveu: parecia ao meu amigo que ele tinha apenas mais 5 minutos de vida, ele me disse que aqueles 5 minutos eram como uma eternidade, calculou o tempo exato que precisava para se despedir de seus companheiros e decidiu que poderia fazer isso. Isso em 2 minutos, depois ele passa mais 2 minutos pensando em si mesmo pela última vez, e finalmente, 1 minuto para dar uma última olhada ao redor. Havia uma igreja não muito longe, seu telhado dourado brilhando sob o sol forte, ele se lembrava de olhar com terrível intensidade para aquele telhado e os raios de sol brilhando nele, ele não conseguia desviar os olhos daqueles raios de luz, aqueles raios pareciam ele era sua nova natureza e ele sentiu que de alguma forma havia se fundido com eles. A incerteza e o sentimento de desgosto com aquela coisa nova que estava prestes a surgir em 1 minuto eram terríveis, mas ele disse que a coisa que era mais horrível para ele estava o pensamento constante: e se eu não tivesse que morrer? E se eu pudesse voltar? Ah, que eternidade, e tudo o que poderia ser meu, eu deveria transformar cada minuto em uma era, não deveria perder nada, deveria contar cada minuto separadamente e não desperdiçar nenhum. Ele disse que essa reflexão finalmente o encheu de tanta amargura que ele rezou para ser baleado o mais rápido possível. Chestov nos diz que para despertar, devemos voltar nossa atenção para a morte, que coloca em foco nossa existência, que pode abrir um caminho para outra dimensão desconhecida, que se encontra além da compreensão racional, além de pensamentos e palavras. Chestov experimentou o seu próprio despertar, um colapso nervoso que descreveu como uma ruptura do tempo. Ele mergulhou nos monstros que espreitam em sua psique, aventurando-se à beira do abismo, ecoando as famosas palavras de Nietzsche: aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo também olhará para você. Chestov avança sua ideia de uma experiência de quase morte como o despertar da vida como sono, que combina horror e admiração ao mesmo tempo. Somos todos sonâmbulos na vida até alguma experiência inexplicável ou com risco de vida, que pode ativar nosso pensar na morte, nos desperta do nosso sono profundo. Ele escreve: dos antigos, para despertarem da vida, voltaram-se para a morte.
Os modernos fogem da morte para não acordar e se esforçam para nem pensar nisso. Quais são os mais práticos? Aqueles que comparam a vida terrena ao sono e esperam o milagre do despertar, ou aqueles que veem na morte um sono sem rostos oníricos, o sono perfeito, e passam o tempo com explicações razoáveis ou naturais? Essa é a questão básica da filosofia, e quem foge dela foge da própria filosofia. O tema do despertar resume uma das ideias principais de sua filosofia e a luta pelo direito do indivíduo à liberdade e à transformação criativa e, diante do desespero e da morte, reafirmar a vida humana. O penúltimo conhecimento é o conhecimento de que sem Deus a vida não tem sentido, porém, é um passo necessário, escreve Chestov. O tolo disse em seu coração: Deus não existe. Às vezes isso é um sinal do fim e da morte. Às vezes do início e da vida. Assim que o homem sente que Deus não existe, ele de repente compreende o horror terrível e a loucura selvagem da existência temporal humana, e quando compreende isso, ele desperta, talvez não para o conhecimento final, mas para o penúltimo. Em sua luta destemida e persistente pela possibilidade inatingível de descobrir o significado do paradoxo da existência humana, Chestov tentou expandir seus pensamentos para outra dimensão. Contra o domínio da necessidade, o domínio da razão, está Deus, que simboliza o conhecimento último, possibilidades ilimitadas e liberdade sem fronteiras. Pois com Deus todas as coisas são possíveis. A filosofia de Chestov é, em última análise, uma afirmação da vida. Nos seus últimos anos, Chestov continuou a regressar ao que chamou de o pesadelo da impiedade e da incredulidade que tomou conta da humanidade. Ele estava convencido de que somente através do máximo esforço espiritual os homens poderiam se libertar desse pesadelo. Ele pretendia estabelecer uma nova forma livre de pensar, que se manifesta como uma luta contra a ilusão de que temos uma compreensão racional das verdades necessárias sobre assuntos que são da maior importância para nós. A razão não nos diz nada em que possamos explorar os problemas da condição humana, é como se fôssemos atirados numa caverna escura e sem luz. A fé, por outro lado, nos dá a luz para encontrar o caminho para sair das trevas.